Muito bem, queridos, eu quero ir imediatamente à palavra de Deus. João 3,16. Quem não sabe esse versículo de cor, não é verdade? Creio que quase todos aqui, ou todos, poderiam recitá-lo. Eu até convido vocês a fazer isso nesta hora. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, obrigado pela mensagem do Evangelho, mas muito mais, pelo que esta mensagem, este nome, este poder, este sangue fez na nossa vida. Somos constrangidos agora a comparecer diante do Senhor e reconhecer que, se não for o teu amor, estaríamos perdidos eternamente. Somos agora levados a comparecer perante o Senhor, dizendo obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz. Queremos dizer, ó Espírito Santo, obrigado pela tua obra que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e por ter nos selado para a vida eterna. Senhor, agradecemos pela tua palavra, que o Senhor alimente-nos, que o Senhor nos traga ousadia, que o Senhor faça com que o nosso coração seja sensibilizado por tantos e tantos e tantos, são bilhões de pessoas que não têm essa salvação em Cristo Jesus, porque não ouviram nem falar dele. Tem misericórdia, que o Senhor abençoe a tua palavra no nosso coração, no coração da tua igreja e dos que estarão ouvindo esta palavra. Pedimos, orando no nome de Jesus. Amém. Muito bem, você pode permanecer com a sua Bíblia aberta em João capítulo 3, porque recitamos o versículo 16, mas vamos daqui a pouco visitar esse texto naquele momento maior, naquele quadro, naquele diálogo que envolve este versículo. O tema da campanha de missões mundiais esse ano baseia-se exatamente nesse versículo. Esse versículo talvez seja o mais pregado, o mais traduzido e, claro, é a mensagem resumida, completa do Evangelho e da revelação de Deus a nós. Acredito que você já tenha ouvido muitas e muitas mensagens nesse texto. Talvez você já tenha distribuído esse texto na forma de folheto, ou já colocou ele tantas vezes na sua rede social, ou nas suas redes sociais, nas suas linhas de comunicação. Certamente, esse versículo é o mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. Voltar a esse texto e pregar nele, pensar nele, é um desafio. Talvez você não vai ter nada de novo nesse texto, mas talvez você vai se fortalecer nele. Ou, quem sabe, realinhar a sua vida, a sua conduta, à luz desse texto, com o que esse texto faz no seu coração, faz na sua vida. A Bíblia toda, em sua mensagem, está resumida nesse versículo. Deus amou o mundo, a humanidade inteira, não obstante a pecaminosidade de cada um. E Ele fez isso de forma ativa, concreta, numa ação inegável. Ele deu o seu Filho, entregou o seu Filho, o unigênito, aquele que tem e sempre terá a mesma essência, beleza, poder, autoridade, o igual às virtudes, os atributos do Pai, deu este Filho e deu para uma morte, para um sacrifício. Com que propósito que Ele fez isso? Para que nós não pereçamos, para que não estejamos perdidos eternamente em sofrimento e em agonia, mas que tenhamos vida eterna pela fé nele. É a mensagem da Bíblia, a mensagem toda dessa revelação escrita, que é a Bíblia Sagrada, está aqui resumida. Eu aproveito esse texto para iniciar uma nova série de mensagens, uma vez que a longa série sobre as parábolas de Jesus foi completa. Mas uma nova série. Vamos falar sobre o Evangelho puro. E este texto, de fato, ele pode iniciar muito bem essa série de mensagens, aproveitando esse momento da campanha de missões mundiais, nesse encerramento.
Mas a pergunta inicial que podemos fazer é: o que é o Evangelho? É claro que eu entendo que todos aqui sabem o que seja o Evangelho. Talvez não saiba explicar de forma objetiva, concisa, em poucas palavras o que é o Evangelho. Mas nós vamos, pelo menos, fazer 3 pontuações aqui para dizermos o que é efetivamente o Evangelho. E estou chamando de Evangelho puro, porque tem falsificações, e pessoas estão se deixando enganar e sendo enganadas por um falso evangelho, com uma falsa promessa. Pessoas estão sendo levadas a entender que o evangelho é só acreditar que Jesus veio, que ele morreu e pronto. Ou simplesmente dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, e agora então estou salvo, deixando o senhorio de Jesus de lado, sem nenhum comprometimento com ele. Há evangelhos falsificados, mas nós nos interessamos com o puro evangelho, porque a nossa fé precisa estar muito bem calçada e fundamentada. Jesus, então, responde o que é o Evangelho, em que ele é o próprio centro. Jesus é o centro da revelação de Deus, é o centro da boa nova, da boa notícia que veio dos céus. Ele é o Salvador que fora prometido desde o início, quando o ser humano caiu em pecado e foi banido da presença de Deus, daquela comunhão. Ele é o Salvador que fora prometido e chegou com poder e amor, em divindade e humanidade ao mesmo tempo. Este versículo está dentro do famoso texto do diálogo, em que, na verdade, Jesus mais fala do que Nicodemos. Essa exposição concisa do Evangelho, que é o versículo 16, está na cena do diálogo entre Jesus e um homem judeu, membro de um seleto grupo chamado Sinédrio, composto por autoridades daquilo que eu posso chamar de STF, Supremo Tribunal dos Judeus. STJ, então, no caso, STJ, Supremo Tribunal dos Judeus, porque o Sinédrio era isso, composto por 70 homens, na sua grande parte fariseus, mas existia também outros, como os saduceus. Esse homem de destaque foi procurar Jesus. Você conhece a história, né? Fez isso de noite. Podemos apenas conjecturar porque que ele fez isso à noite, mas talvez estivesse ou envergonhado, ou com medo de retaliação, ou porque queria um tempo exclusivo com Jesus para conversar com ele sem nenhuma interrupção. São apenas conjecturas, mas o que nos interessa é que o diálogo aconteceu. E antes mesmo dele começar a fazer qualquer pergunta a Jesus, ele foi elogiando a Jesus, mas Jesus logo interrompeu: olha, eu vou te dizer uma coisa, você precisa nascer de novo. Vamos ler no texto. Então, nesse diálogo entre Jesus e esse homem de destaque, membro do Sinédrio, ali naquela conversa acerca do reino de Deus, Jesus falou algo impactante. Podemos ver, então, nesse diálogo que tem uma má notícia e tem uma boa notícia. Qual é a má notícia? E qual é a boa notícia? O Evangelho explica isso. João 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A má notícia está aqui. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Isso seria impossível. Assim como é impossível nós nascermos de novo pela nossa escolha, do nosso jeito, sem intervenção de Deus. A má notícia é que estamos perdidos, longe de Deus, condenados à morte, ao juízo eterno, ao sofrimento. A má notícia é esta, mas a boa notícia ela é extraordinária. Boa, inclusive, é um adjetivo muito pequeno. Depois que
Nicodemos apresentou essa pergunta, esse questionamento, ele não estava entendendo. Jesus respondeu no verso 5: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos sabia dessa história tão marcante do povo de Israel lá na terra, rumo à terra, ainda no deserto, em pecaminosidade, em murmurações e rebeldias. Esse fato dos judeus é muito conhecido. Nicodemos conhecia isso. Jesus está dizendo: lembra-se daquilo? Eu estou dizendo que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra, falando da morte dele. E as pessoas precisavam crer que esse Jesus era o prometido Messias e que a morte dele dá vida ao que crê. Mas terminando então, a cena continua, então, que Jesus é quem fala isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui está a má e a boa notícia. O mundo está debaixo de condenação pelos seus pecados. Essa é a má notícia. E se permanecer incrédulo, resistindo a Jesus, estará eternamente perdido. Mas a boa notícia é que Deus não enviou Jesus para nos condenar, mas para nos salvar. Quem nele crê, diz o verso 18, não é condenado, mas o que não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Será que Jesus falou isso porque Nicodemos foi procurar ele de noite? Termina a cena dizendo que quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É nesse contexto, nesse diálogo, que Jesus então fala do famoso versículo, um maravilhoso versículo, que é uma grandiosa revelação de Deus, do seu amor e do seu plano de salvar a todos nós. Será que o Evangelho é apenas para alguns? Para uma classe de pessoas? Será que a mensagem do Evangelho é só para religiosos? Será que a mensagem do Evangelho alcança apenas a alma humana, sem ter nenhuma implicação com as outras áreas da vida? Será que é possível alguém declarar que Jesus é o seu Salvador e não viver tendo Jesus como o seu Senhor? Questões intrigantes que devem nos levar a pensar honestamente, mas fazer uma reflexão buscando respostas na fonte segura da verdade, que é o próprio Jesus, o seu Evangelho e a Bíblia Sagrada. Jesus, então, ele mesmo apresenta o Evangelho puro e poderoso, revelador e libertador, objetivo e claro, como este Evangelho sendo resposta a todas essas questões. Você crê no Evangelho? Qual Evangelho? Tem que ser o puro Evangelho de Jesus. Esse é o quadro. De forma resumida, vimos que um judeu temente a Deus, religioso, um judeu temente e religioso. Você conhece muita gente temente e religiosa? Mas será por serem tementes a Deus, religiosas,
estão com um pé no céu? Podem merecer o céu? De forma alguma. Esse é o critério, ou esses são critérios para se entrar no reino de Deus. Esse homem judeu, temente a Deus, religioso, zeloso, ele não é só um religioso que de vez em quando ia a um culto, ou ia ao templo fazer uma oração, entregar um animal para o sacrifício. Ele era rigoroso, zeloso das tradições e da lei de Moisés. Judeu, temente a Deus, religioso, zeloso das tradições, cumpridor dos mandamentos. Ele, em particular, numa noite, vai conversar com Jesus sobre o reino de Deus. Procurar a Jesus para essas questões vitais da fé acerca da vida. Onde você trata essas questões do seu coração, que envolve eternidade, vida da alma, perdão de pecado, onde você vai tratar isso? Basta ir a Jesus. Tem gente que faz uma série de práticas, rituais, para tentar aliviar a sua culpa, a sua consciência, ou livrar-se de um poder que é maior que si, um poder escravizante, ou um medo terrível. Basta ir a Jesus. Nicodemos acertou nesse ponto, porque ele foi a pessoa certa, e você, e eu, e nós todos precisamos crer que Jesus é suficiente para a nossa fé, para a nossa vida. Ele então ouviu de Jesus, que não é mais um mestre, um novo mestre entre os judeus, mas é o próprio Deus encarnado. Nicodemos ouviu do próprio Deus encarnado a boa notícia para a má notícia. A má notícia eu já falei, e a boa notícia é: há jeito, há salvação. Deus não nos rejeita, muito embora sejamos pecadores. A própria cena que vimos aqui, que acabamos de reler, em que predomina essas palavras de Jesus, são suficientes para nos explicar o que é o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? Digo, em primeiro lugar, que o Evangelho é a revelação gloriosa e direta de Deus. Tem gente que ainda está procurando Deus, quer uma revelação especial de Deus. Não precisamos. É verdade que Deus se revela na criação, mas na criação, ainda assim, temos limitações para conhecer a Deus. E porque é assim, Deus veio a nós e revelou-se de forma gloriosa e direta. Olha, quem ora para Jesus, vê o próprio Deus, em forma humana. Jesus mesmo chegou a dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem quer conhecer o Pai, venha a mim. Mas tem pessoas que preferem ficar nas trevas, querem ficar escondidas, achando que podem, então, esconder de Deus seus pensamentos, suas intenções, até mesmo suas ações. Mas Jesus está dizendo que quem quer viver assim, acaba ficando cada vez mais perdido na escuridão. E a Bíblia revela que Deus vê tudo e todos. O Evangelho é a revelação gloriosa e direta de Deus. Não ficamos, então, nas trevas da ignorância, acerca da vida, acerca da pós-vida ou pós-morte. Não estamos mais nessa ignorância, os que cremos no Evangelho. A pessoa gloriosa, de poder e amor, de santidade e perdão, eterna, mas ao mesmo tempo acessível, é vista junto a nós, dentro da história, em forma humana. Por exemplo, nesta noite, conversando com um religioso zeloso. É o Deus eterno, santo, poderoso, entre nós, tão acessível. Pôde ser tocado no lado humano de Jesus, mas era o próprio Deus entre nós. Deus se revelou em pessoa humana, e Ele é amor por causa disso, e provou que é amor, deixou a sua glória eterna, celestial, e fez-se homem, e na forma de homem foi visto em servo, disposto a morrer como morreu, voluntariamente, por nós, e foi uma morte humilhante, terrível, morte de cruz. Tortura,
humilhação. Ele aceitou isso tudo, porque senão, se não fizesse assim, a humanidade não teria oportunidade de ter o perdão dos seus pecados, a culpa dos seus pecados. O Evangelho é a revelação gloriosa de Deus. Fez isso de forma direta. Deus responde acerca do porquê sofremos e vivemos inseguros e vulneráveis diante da morte. É uma revelação importantíssima. Deus nos dá as respostas às questões vitais da nossa vida. E essa resposta é amor. É prova de que Ele nos ama. É prova de que Ele não quer a nossa destruição. Deus amou, é parte do versículo. E o final do versículo fala, para que não pereça. A morte, então, vem dessa alienação que o homem decidiu fazer de si mesmo de Deus. A morte vem por causa desse pecado que é virar as costas para Deus. O pecado é a escolha pela vida alienada de Deus, em que muitos estão nessa condição. A ilusão da vida numa autossuficiência é o mesmo que perecer eternamente. Quem escolhe viver aqui alienado de Deus não pode esperar entrar no reino de Deus, experimentar da companhia dele, das delícias dele eternamente. É uma escolha. Mas o Evangelho diz, essa é uma má escolha. Mas o Evangelho também diz, Deus não quer que você permaneça assim. O Evangelho é, portanto, a revelação de Deus, vindo nos salvar em Cristo Jesus. Mas eu quero também ir mais adiante e dizer que o Evangelho também é uma outra coisa que está ligada. O Evangelho é a oferta da salvação. O Evangelho é revelação, o Evangelho é oferta. O Evangelho é a oferta da salvação. Deus oferece perdão para as ofensas, por termos virado as costas para Ele. Ah, mas eu não virei. Você não virou, mas aquele que antecipou a você o início da criação virou. Talvez você ache até que não tenha virado as costas para Deus, mas muitas vezes você parar para pensar, você decidiu que as coisas seriam do seu jeito, que você viveria do seu jeito, conforme a sua vontade. Isso é virar as costas para Deus. É ignorar essa revelação de Deus, é ignorar o amor de Deus, é ignorar Jesus, é negar a Jesus o senhorio sobre a sua vida. Mas o Evangelho nos lembra que Deus nos fez uma oferta, a oferta da salvação. Diz aqui que Deus amou, e Ele concede então vida eterna ao que crê. Mas Ele diz, é necessário nascer de novo, verso 3. No diálogo, Jesus derruba totalmente a falsa esperança da religiosidade e da moralidade. Sim, porque tem gente que confia, que merece a graça de entrar no reino de Deus. Nicodemos era um desses, religioso, ao extremo, zeloso. Mas Jesus fala com ele. Você viu aqui na leitura? Ele veio com elogio, dizendo, o Senhor é mestre, o Senhor só pode ter vindo de Deus para estar aqui entre nós. E Jesus logo corta aquele floreio inicial e disse, lá no verso 3, em verdade, escuta o que eu estou falando, presta atenção nisso, isso é verdadeiro. Eu digo a você, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus já estava dizendo que, olha, não adianta confiar em toda essa religiosidade, em todo esse tradicionalismo, ou nessa confiança de que você e os seus amigos, companheiros fariseus, tão zelosos pela moralidade, honestidade. Muitos dos fariseus não eram assim, mas acho que Nicodemos era diferenciado. Jesus está derrubando essa crença, essa falsa esperança de que religiosidade conta para merecer o céu e a moralidade, a vida honesta e boa. Nunca desejei o mal a ninguém, nunca matei ninguém, então eu mereço. Não merecemos nada. Por mais que sejamos bons, por mais que você se esforce para ajudar as pessoas, ainda assim você é um pecador, e se você não peca dessa forma, você peca de outra forma. Somos inclinados para aquilo que é contrário à vontade de Deus, somos pecadores por natureza. Você conhece muito bem o testemunho do rei Davi, depois de ter pecado gravemente,
ele disse, em pecado me concebeu a minha mãe, ele não estava dizendo que estava justificando o seu erro, ele está dizendo que ele reconhecia sua condição de pecador. Mesmo sendo compositor de muitos salmos, um adorador zeloso, um organizador do templo, alguém que se preocupou com a casa de Deus, ele declarou que ele tinha graves problemas de pecado. Ele se humilhou perante Deus, ele cria no perdão de Deus, na graça de Deus, como é redundante, mas vou dizer, uma oferta de Deus. O perdão de Deus e a salvação é uma oferta, não se compra, não se merece. Nesse diálogo, então, Jesus derruba totalmente essa falsa esperança. Religiosidade, tradição religiosa, moralidade, honestidade, isso não são garantias para se merecer o reino de Deus. O fariseu zeloso recebeu de Jesus a palavra, nasça de novo. A mesma coisa Jesus diz para aquele que confia na tradição religiosa da sua família, na sua crença desde menino ou menina, desde criança. Confia nisso para merecer o reino de Deus. Por 2 vezes eu ouvi essa expressão, estava em estudo bíblico, coincidentemente, estudos semelhantes. Numa casa, dando estudo bíblico no Evangelho de João, e fiz a pergunta, esperando a resposta sincera de todos ali presentes. Quem aqui não tem pecado? Quem não é pecador? E por incrível que pareça, nessas 2 ocasiões diferentes, uma senhora numa casa e outra senhora em outra, disse, eu não tenho pecado, eu não sou pecador. Eu acho que ela queria dizer, eu não tenho vício, eu não desejo mal para ninguém, costumo fazer boas ações. Era isso que ela estava dizendo, como outras pessoas também dizem, a moralidade, a vida honesta, o bem-querer dos outros, me faz um merecedor da graça, do perdão e da vida eterna. E a resposta de Jesus é não, ninguém é merecedor, ninguém compra, ninguém tem crédito diante de Deus. Se não for o amor de Deus dando o seu Filho, não haveria como obter perdão. Claro que depois explicamos, o próprio texto vai esclarecer as pessoas, e a gente vai explicando, vai entendendo, mas estou dizendo que o Evangelho é a oferta da salvação, oferta, o oferecimento, o dom, a dádiva generosa, que para nós, sem custo, mas que custou o sacrifício de Jesus. É uma oferta. Aquele mestre ouviu de Jesus. Sim, Nicodemos era mestre, porque Jesus fala no verso 10, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Veja, não basta ser um grande religioso, é necessário entender o Evangelho. Em que Jesus também disse, mestre Nicodemos, você e todos os seus amigos, esse povo que confia muito no seu esforço para obedecer à lei de Moisés, viver de maneira tão íntegra, a não esquecer de jejuar, orar, entregar o dízimo, entregar os sacrifícios. Estou dizendo novamente, vocês e a tradição de vocês precisam nascer de novo. No verso 7, Jesus respondeu, e agora colocou no coletivo, vocês precisam nascer de novo. Aquele que achava que conhecia Deus e que andava com Deus, na luz de Deus, no zelo religioso, Jesus diz que ele precisava crer no amor de Deus como a única oferta para se entrar no reino de Deus. Aquele que veio de Deus, encarnou-se, mostrou ser muito além do que o mestre, era o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, a encarnação do Deus amor, o Filho unigênito do eterno Deus. Esse é o que garante a salvação e o perdão de pecados. No verso 17, claramente, Jesus afirma que Deus veio no Filho, por meio do Filho, oferecer salvação. Não juízo, mas salvação. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quer mensagem mais clara e objetiva do que essa? Creio que não existe e nem precisa. O Evangelho, então, é a oferta da salvação a todo o que crê. Não é a todos indistintamente, é a todo o que crê. Então, o Evangelho não é para religiosos, o Evangelho não é para um grupo, o Evangelho é para todos. E só recebem estas promessas de Deus os que creem em Jesus, o Deus homem, o Deus que é amor e veio a nós. Então, ao enviar o seu Filho ao mundo, Deus convence-nos de que a salvação e o perdão das ofensas do pecado não se compra e não se conquista, mas se recebe pela fé na pessoa de Jesus. Mas uma terceira questão, o que é o Evangelho? O Evangelho é revelação, o Evangelho é oferta da salvação, o Evangelho é a experiência de um novo senhorio. Não há como separar Jesus Salvador e Jesus Senhor. Há muitos que querem Jesus Salvador, querem ter a declaração que os seus pecados estão perdoados, a culpa está retirada, mas não querem o compromisso de viver do jeito que Jesus quer. Não quer viver em aliança com Ele, em obediência com Ele. Isso é contraditório, porque o Evangelho é uma mudança de senhorio. O pecado é uma vida de escravidão. E há escravos que não se sentem, não enxergam que são escravos. Há escravos que se acham livres. Podem estar confundindo o livre-arbítrio com o que é verdadeira liberdade. Há muitos que se acham livres, mas não conseguem vencer um vício, retirar um sentimento terrível do coração, viver-se livre do medo da morte, do juízo. O pecado é uma vida de escravidão. A morte é um terror do qual ninguém escapa e de cuja visitação ninguém adia. O Salmo 89, o verso 48, o salmista fez esse comentário: quem é que pode viver e não vir à morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Quem? A resposta, todos sabemos, é um grande e único ninguém. A morte é um terror. Ninguém escapa dela, do dia dela. A não ser que Deus diga: vai receber mais 15 anos. Há uma exceção na Bíblia, e é o rei Ezequias. Estamos falando de pecado como uma escravidão e da morte como um terror, diante do qual nós não temos forças para resistir ou vencer. Mas temos que falar do maligno. O maligno que cega o entendimento espiritual, que rouba a esperança, que desvia as pessoas da verdade, que destrói relacionamentos. E faz isso tudo para entristecer a Deus. O maligno prende em cadeias horrorosas milhões e milhões. Prende em cadeias horrorosas os que são iludidos por suas ofertas ou pelas ofertas de um falso evangelho. Mas, se o pecado, a morte, o maligno é terrível contra nós, o Evangelho, que está resumido no verso 16, garante que nós podemos ter vida eterna por meio de Cristo Jesus. Porque em Jesus, Deus quebra as cadeias espirituais e Ele governa com amor na vida do que crê e guia esse que crê à terra do gozo e ao descanso da alma. O Evangelho, então, é a experiência de um novo senhorio. Você pode dizer que Jesus é o seu Salvador, mas você pode dizer que Jesus é o seu Senhor também? Certamente você não quer andar em trevas, estou indo para a conclusão já. Certamente que você não quer andar na ignorância espiritual. Certamente você não quer ser escravo do maligno, certamente você não quer receber o juízo condenatório de Deus e a sua justa punição pelos seus pecados, pelas muitas ofensas.
Certamente você não quer o inferno como destino eterno. Certamente você não quer, ninguém quer. Certamente você não quer partir desta vida sem ter absoluta certeza e garantia de que foi, ou de que vai, melhor dizendo, para o gozo do descanso da alma na presença de Deus. O Evangelho tem esse poder de garantir e de dar esperança, libertação e certeza. O Evangelho é a oferta única e suficiente do retorno a Deus. E Jesus é o centro dessa boa notícia. Eu digo para você que está aqui presente ou que ouve essa mensagem, creia, mas creia no puro Evangelho. Receba esta oferta de Deus. Diga a Deus que você escolheu viver debaixo do senhorio de Jesus. Jesus é a boa notícia, pois Ele é o próprio Salvador. Sua morte substitutiva, ou seja, foi em seu lugar, é a suficiente salvação, e o seu senhorio é a completa libertação de que precisamos. Entenda e creia nessa revelação de Deus, no Evangelho de Jesus. Aceite a oferta de Deus se ainda não fez, submeta-se ao senhorio de Jesus e rompa com toda iniquidade. O que é iniquidade? É pecado consciente, repetitivo. Rompa com toda pecaminosidade, faça isso por amor a Jesus e gratidão, porque Ele sofreu o sacrifício em seu lugar. Torne-se um agente de boas novas, um proclamador de boa notícia, de que a salvação é o desejo de Deus e a oferta generosa dEle. O Jesus que salva é o Senhor. Li esta frase num livro essa semana e quero enfatizá-la. O Jesus que salva é o Senhor. Receba Jesus e permaneça nele, debaixo do ensino dele, do comando dele. Viva na força que lhe dá para vencer o pecado, as tentações e andar na contramão deste mundo que não teme a Deus, que zomba de Cristo, zomba dos crentes, que descrê no Evangelho e na Bíblia Sagrada. Jesus é o que salva e nos sustenta com o seu poder, e o senhorio dele é bom. Jesus é o Senhor da criação, o Senhor da vida, Ele é Senhor sobre a morte, Ele é destruidor das obras do diabo. Paulo diz isso claramente, Ele veio ao mundo, filho do homem, ou Filho de Deus, veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Sim, Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador também. Ele é o Salvador que recebeu sobre si a maldição dos nossos pecados. Ele é o Salvador enviado por Deus o Pai, para que creiamos nele. Não creia na religiosidade, na tradição religiosa, creia em Jesus. Jesus é a oferta inegável, a que não devemos rejeitar. É o tipo da oferta que é loucura rejeitar. Jesus é este, o Senhor e o Salvador. O seu Salvador, que deva ser honrado como o seu Senhor. Você quer ser salvo? Você decide pelo senhorio de Jesus sobre a sua vida? Então creia no Evangelho de Jesus e diga a Ele que você vai viver tendo-o como Senhor. E para a igreja, de forma direta, eu digo, já que você confiou em Jesus como seu Salvador, então, demonstre que Ele é o seu Senhor, vivendo em santidade, trabalhando para o crescimento do reino, testemunhando deste Evangelho para as pessoas com quem você convive. Seja você, portanto, um agente do reino de Deus, chamando outros à fé no puro Evangelho do Senhor Jesus. Convido você a uma oração. Eu sugiro que você fique até de olhos fechados, para que você não se distraia. Volto a falar diretamente. Certamente você quer Jesus, porque você sabe o que Ele oferece. Mas eu digo, se você não declarar isso com os seus lábios e não crer no seu coração,
não haverá mudança. Se você não fez, faça agora, numa oração, e o Senhor tem essa capacidade de ouvir as orações de todos nós. Você pode dizer assim: sou pecador, ainda que me esforce para viver honestamente, ser uma pessoa boa, admito minha condição de pecador. Muitas vezes ofendi a Ti, ó Deus, tenho consciência disso, mas peço perdão. E sei que o perdão do Senhor precisa passar por Jesus. Eu creio em Jesus como Salvador, o que com o seu sangue me purifica de todas as ofensas. Aceita-me e vem reinar em minha vida, Jesus. Quero romper com tudo que me prende. Quero deixar toda mentira implantada na minha mente, no meu coração, ao longo da minha existência até agora. E quero viver crendo que o Senhor é a verdade, a encarnação da verdade. E quero dizer: eu recebo o senhorio do Senhor sobre a minha vida, para te honrar por todos os dias que o Senhor me conceder. Senhor Deus, aceita essa oração desse pecador arrependido, que crê em Jesus, em nome de quem eu oro. E, Senhor, abençoe a Tua igreja, que se fortalece nesta palavra, que se fortalece nesse amor, que se sente de fato envolvida por um amor empolgante. Mas, ó Deus, conduz a Tua igreja, a mim, aos meus irmãos, a todos nós, a uma correspondência desse amor, levando e compartilhando este evangelho com outras pessoas. Mostra-nos quem, perto de nós, no nosso convívio, o Senhor já preparou com o coração pronto para receber a mensagem do evangelho, e dispõe de mim, faz de mim uma testemunha, um agente do Teu reino, que conduz pecadores a Jesus. Senhor, abençoe este evangelho pregado aqui e no mundo todo, e que o Senhor receba toda a honra e glória por todo o êxito desta obra redentora, porque só o Senhor poderia fazer isso por nós. Pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém.